professor Ralph, boa tarde. Então, galera do 8º ano, hoje a gente vai trabalhar capítulo 4 do nosso material, Desigualdades Econômicas e Sociais. Conteúdo esse que a gente começou a trabalhar com vocês em sala de aula. A gente já falou de alguns indicadores em sala de aula. Vou fazer um remember básico com vocês aí para que a gente faça aquele flashback. Desigualdades econômicas, indicadores. São aqueles indicadores que vão mostrar se aquele território, país, nação, de certa forma, ele atingiu um patamar, né, de economia evoluída ou um patamar de país subdesenvolvido, em desenvolvimento. Todos aqueles elementos que a gente já trabalhou no capítulo 3. PIB, Produto Interno Bruto. Todas as riquezas, toda a produção daquele país está envolvido no PIB. Renda per capita, tá? Lembrando a vocês que isso aqui é só um flashback básico. O que é a renda per capita? Como é que eu chego a esse cálculo? Pego o PIB e divido pelo número de habitantes, pela população absoluta daquele território. E aí eu atinjo o quê? A renda per capita. É o valor por cada habitante. Lembra que a gente fez aquela continha básica em sala de aula? Distribuição de renda. Se naquele território, naquele país, a renda é bem distribuída, se esse PIB ele chega, ele atinge de alguma maneira, através da renda per capita, todos os habitantes. Lembrando a vocês que se a gente pegar a renda per capita brasileira, ela não é ruim. O problema todo do Brasil é a distribuição de renda, a desigualdade social, onde a gente tem uma parcela pequenininha da população, uma fatia gigantesca do bolo, uma parcela gigantesca da população com a fatia desse tamanhozinho. Lembra que a gente sempre fala sobre isso? Atividades econômicas, que mede o nível de desenvolvimento de um determinado território. Subdesenvolvimento econômico, locais onde a gente já tem esse subdesenvolvimento um pouco mais latente. América Latina, Ásia e África são 3 continentes aí onde a gente encontra países com subdesenvolvimento econômico. Países que têm uma balança comercial desfavorável na sua maioria das vezes. O que quer dizer isso? Ele importa muito mais do que exporta, ele vai ter um déficit econômico. Isso no dia das dúvidas, vocês podem obviamente estar trocando essa ideia comigo para lembrar vocês sobre essa questão da balança comercial. Então ele vai ter uma balança comercial desfavorável, dívidas altíssimas contraídas ao longo de anos, as famosas dívidas externas que a gente viu, falou sobre FMI, falou sobre Banco Mundial, são 2 organismos internacionais aí que acabam emprestando dinheiro para determinados países. Um terrível atraso tecnológico que a gente observa também no Brasil, aquela famosa fuga de cérebro, onde as pessoas vão desenvolver a sua atividade fora do país, se formam aqui e vão embora. Isso provoca, acentua, engrandece cada vez mais a desigualdade social, que eu acabei de falar anteriormente para vocês. A gente acaba tendo um IDH baixo, Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, que vai analisar uma série de elementos, como saúde, educação, renda da população, para avaliar se aquela população tem uma boa qualidade de vida ou uma má qualidade de vida. Lembrando que se a gente pegar friamente o jogo de números e avaliar o IDH brasileiro, ele é considerado um IDH até bom, se a gente pegar friamente o jogo dos números. Mas a gente tem que lembrar que existem distorções no nosso território. A gente tem partes do território brasileiro onde esse IDH é comparado a países africanos e parte do nosso território onde a gente encontra IDH elevadíssimo, né, comparado a países europeus de ponta. Ok? Aonde que a gente vai ter essa variação? Através da mortalidade infantil e expectativa de vida. São elementos importantes para a gente avaliar esse IDH. Se tem uma alta taxa de mortalidade infantil, crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida, porque a condição de saúde naquela região não é boa. Expectativa de vida, se ela é boa, muito alta, vamos dizer assim, tipo Japão, tipo países nórdicos na Europa, boa expectativa de vida, qualidade de vida é alta, porque as condições de saúde são atendidas, né? A população acaba tendo acesso à rede sanitária, que é um fator importante também para a gente estar acabando com uma série de doenças, porque eu sempre lembro a vocês que o saneamento básico, se não tiver saneamento básico, gente, a propagação de doenças aumenta demais, porque as pessoas têm acesso a bactérias, a vetores de doença ali
com a falta do saneamento básico. Então, isso é um elemento importante que está diretamente interligado às questões relacionadas à mortalidade infantil e expectativa de vida. São indicadores de saúde. Isso acaba também levando, quando não se tem aquela qualidade de vida, o subdesenvolvimento, fome, subnutrição. Pessoas que acabam morrendo por falta de alimento, têm imunidade baixa. Então, de certa forma, a fome, ela aumenta isso, ela propaga ainda mais subnutrição. Pessoas com falta de acesso ao alimento. Isso é um problema gravíssimo, porque a gente tem que lembrar que existem vários locais no mundo onde se produz muito alimento, mas essa população morre de fome. O porquê desse paradoxo aí? Porquê dessa coisa tão contraditória? A gente pode estar debatendo isso e discutindo através dos nossos chats e também através das perguntas que vocês podem estar enviando através do e-mail. Então, isso é um assunto importante para ser trabalhado, né? Pesquisa sobre isso. Por que o continente africano, apesar de produzir tantos alimentos, você tem uma grande parcela da população morrendo de fome? Analfabetismo está diretamente ligado à educação, que também interfere no IDH desse território. Muitos analfabetos, pessoas que acabam tendo uma exclusão muito forte por parte da sociedade. Você imagina, você quer pegar um ônibus, você não consegue ler o que está escrito naquele determinado lugar, você quer comprar uma coisa num determinado comércio. Você imagina uma pessoa analfabeta, para ela se expressar, para ela conseguir ter aquele conhecimento, acesso ao conhecimento, é muito complexo. Então, o índice de analfabetismo num determinado território também é considerado algo importante para se avaliar o IDH. E por último, que está aí no material de vocês, um índice novo, né, que foi recentemente criado, que é o IPM, Índice de Pobreza Multidimensional. O que vai ser esse índice, na verdade? Ele vai avaliar todos esses indicadores que eu coloquei para vocês anteriormente. O IDH já não avalia isso, só que esse índice ele é muito mais aprofundado. Ele chega a avaliar 10 indicadores ao todo. Então, se você pegar o seu material, fizer uma leitura bem ampla dessa parte do IPM, você consegue se aprofundar nesse assunto. Mas é importante vocês lembrarem que quando eu me refiro a índice de pobreza multidimensional, ele vai levar em consideração inúmeros fatores para eles chegar a esse índice de um modo geral. Ok? A gente vai trabalhar no chat, vai trabalhar nas aulas durante essa semana para que a gente possa executar alguns exercícios desse capítulo 4 aqui, trocar uma ideia em que vocês vão levantar as dúvidas. Lembrando a vocês que qualquer outra dúvida, além desse videozinho, vocês podem comentar, dar o like, curtir o canal, vocês vão poder mandar para o meu e-mail, que é o ralph.rigotti@icloud.com. Ok, galera? Terminando mais esse vídeo aula. Valeu!